A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O chamado de Saul, uma esperança para Israel. Na alvorada da monarquia em Israel, o horizonte era sombreado por nuvens de desespero e ansiedade. A nação, um conglomerado de tribos frequentemente em desacordo entre si, encontrava-se à mercê de inimigos implacáveis, com os filisteus à frente, ameaçando sua existência e instigando temor em seus corações. Era uma era definida por batalhas perdidas e pela ânsia por uma liderança que pudesse forjar unidade e resistência. Nesse contexto de clamor e súplica por direção divina, emergiu a figura de Saul, cuja escolha para o papel de monarca inauguraria um capítulo sem precedentes na história israelita. Saul, originário da tribo de Benjamim, distinguia-se não apenas por sua imponente estatura, que o elevava acima de seus contemporâneos, mas também por uma beleza notável que capturava olhares e inspirava admiração. Essas características externas, embora impressionantes, eram apenas o vislumbre de um potencial maior escolhido por Deus para liderar seu povo em um momento crítico. A história de Saul, conforme relatada em 1 Samuel capítulo 9 versículo 10 ao 19, é repleta de simbolismo e profundo significado, marcando não somente a ascensão de Saul, mas também a transição de Israel para uma nova forma de governança sob a orientação divina. A escolha de Saul, mediada pelo profeta Samuel, não foi um acaso, mas uma resposta direta ao anseio do povo por um rei que pudesse ir à frente de suas batalhas e restaurar a ordem e a paz. Contudo, essa escolha também refletia a concessão divina a um desejo que carregava consigo implicações profundas. Deus, em sua soberania, permitiu que Israel experimentasse a realeza à maneira das nações circunvizinhas, embora com um propósito divino subjacente que transcenderia as expectativas humanas. A unção de Saul por Samuel representou o selo de sua autoridade e missão, ungido não apenas com óleo, mas com a esperança de uma nação sedenta por liderança e proteção. Esse momento solene não apenas consagrou Saul como o primeiro rei de Israel, mas também estabeleceu o paradigma de que a verdadeira autoridade e sucesso de um rei residiriam em sua obediência e alinhamento com a vontade divina. Esse período inicial de esperança e expectativa reflete uma verdade eterna sobre a natureza da liderança sob a perspectiva divina. A verdadeira grandeza emerge não da força ou do carisma pessoal, mas do compromisso em seguir a orientação de Deus e em colocar os interesses do povo acima dos próprios. O chamado de Saul, portanto, serve não apenas como um marco histórico, mas como um lembrete perene da responsabilidade que acompanha o poder e da importância de buscar a direção divina em todas as empreitadas de liderança. Primeiros passos, vitórias e promessas. Nos albores do reinado de Saul, o ar de Israel vibrava com uma nova esperança. A promessa de estabilidade e proteção, tão ardentemente desejada pelo povo, começava a se materializar sob a liderança deste rei, escolhido por Deus e ungido por Samuel. A nação, marcada por cicatrizes de conflitos passados e pela ameaça constante de nações adversárias, encontrou em Saul não apenas um monarca, mas um herói capaz de restaurar sua dignidade e segurança. Os primeiros anos de seu reinado foram embalados por uma série de triunfos notáveis. Saul demonstrou ser um estrategista astuto e um guerreiro destemido, conduzindo Israel a vitórias expressivas sobre os amalequitas, moabitas, edomitas e, mais notoriamente, os filisteus. Essas conquistas não apenas reforçaram as fronteiras de Israel, mas também unificaram as 12 tribos sob um estandarte comum, curando antigas divisões e fortalecendo o sentimento de identidade nacional. Sua capacidade de liderar era evidenciada tanto no campo de batalha quanto fora dele. Saul possuía o carisma e a determinação necessários para inspirar seus homens, convocando-os à ação com uma paixão que ressoava com o clamor de seus corações por liberdade e justiça. A habilidade de Saul em unir as tribos, dispersas e frequentemente em conflito, em uma coesão política e militar, era um feito sem precedentes, sugerindo a possibilidade de um futuro próspero e seguro sob sua liderança. Nesse período inicial, o reinado de Saul parecia cumprir as mais ousadas expectativas de Israel. As narrativas bíblicas que descrevem a série de conquistas e triunfos pintam um quadro de um reino em ascensão, destinado a alcançar grandes alturas sob a égide de seu primeiro rei.
A confiança do povo em Saul era palpável. Sua lealdade, inabalável. Eles viam nele não apenas um líder nato, mas a encarnação das promessas divinas de prosperidade e segurança. Contudo, esses primeiros anos de sucesso também plantaram as sementes de expectativas que, eventualmente, testariam o caráter e a fé de Saul. O potencial para um reinado duradouro e bem-sucedido estava ao seu alcance, prometendo uma era dourada para Israel. Ainda assim, as vitórias e as promessas iniciais estabeleceriam o palco para desafios futuros, onde a verdadeira essência de seu reinado e sua fidelidade aos mandamentos divinos seriam postos à prova. Essa fase gloriosa do reinado de Saul, marcada por vitórias e pela esperança de um futuro brilhante, serve como um lembrete da efemeridade do sucesso humano e da importância fundamental da obediência e humildade diante de Deus. Enquanto celebramos as conquistas de Saul, somos também convidados a refletir sobre as lições aprendidas durante este período formidável da história de Israel. A queda, impaciência e desobediência. A jornada de Saul, desde o apogeu de suas conquistas até o precipício de sua queda, é uma narrativa carregada de advertências e lições. Entre as linhas dessa história, encontramos um momento decisivo, uma encruzilhada onde a impaciência e a desobediência se entrelaçam, delineando o início do fim de seu reinado. As Escrituras nos apresentam não apenas um relato de batalhas e vitórias, mas uma exploração profunda do coração humano e de sua relação com o divino. Neste contexto, a verdadeira estatura de um rei é medida não pelo número de seus triunfos no campo de batalha, mas pela profundidade de sua lealdade e aderência aos mandamentos de Deus. Saul, confrontado pela pressão de manter a coesão e o apoio de seu povo, diante do avanço iminente dos filisteus, permitiu que o temor e a ansiedade nublassem seu discernimento. Diante do atraso de Samuel e agitado pelo medo de ver suas tropas dispersas, ele optou por uma ação precipitada, infringindo o limite sagrado entre o papel real e o sacerdotal. O episódio descrito em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 14, revela mais do que uma mera falha momentânea. Ele escancara uma brecha em seu caráter, um desvio do curso que Deus havia estabelecido para ele e para Israel. Ao tomar sobre si a função sacerdotal e oferecer o sacrifício, Saul não apenas transgrediu um preceito claro, mas também revelou uma falha fundamental em sua compreensão do que significa ser líder sob a égide de Deus. Esse ato de presunção não foi simplesmente uma violação de protocolo religioso, mas um sintoma de uma doença mais profunda, a dificuldade de confiar plenamente nos tempos e modos de Deus, uma incapacidade de submeter sua vontade e ações à soberania divina. A reprimenda de Samuel a Saul não tardou, e com ela veio o anúncio de que o reino seria arrancado de suas mãos e entregue a um homem que possuísse um coração alinhado aos propósitos de Deus. Esse momento não somente marcou o início da derrocada espiritual de Saul, mas também serviu como um lembrete perene da importância da obediência e da paciência na caminhada com Deus. A trajetória de Saul é um espelho que reflete as lutas inerentes à condição humana, a tentação de tomar atalhos, a dificuldade de esperar no Senhor e a tendência a depender da própria força em vez de buscar a direção divina. Sua história nos convoca a uma introspecção, incentivando-nos a avaliar nossa fidelidade e a integridade de nossa obediência a Deus. Nos ensina que, no reino espiritual, a verdadeira vitória é conquistada não pelo poder das armas, mas pela firmeza da fé e pela inabalável confiança no Deus que nos chama a seguir seus passos, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. O pecado da presunção e as consequências da desobediência. O episódio da presunção de Saul, longe de ser um lapso momentâneo, pavimentou o caminho para uma espiral descendente de desobediência e rebelião contra os decretos divinos. O mandamento de Deus era inequívoco: exterminar os amalequitas, sem exceção, como um ato de juízo divino contra a iniquidade dessa nação e para prevenir a corrupção de Israel. No entanto, Saul, movido por uma lógica humana e talvez por uma cobiça velada pelos despojos de guerra, optou por poupar Agag, o rei amalequita, assim como o melhor do gado e dos bens, em flagrante desacato ao comando explícito de Deus. 1 Samuel capítulo 15. Esta falha crítica não apenas evidenciou uma recusa em submeter-se plenamente à vontade de Deus,
mas também ilustrou um padrão preocupante de racionalização e justificação de ações que se alinhavam mais com os desejos e os interesses pessoais de Saul do que com os mandamentos divinos. A decisão de poupar Agag e parte do espólio, sob a pretensão de dedicá-los como sacrifícios a Deus, revelou uma compreensão distorcida do que Deus mais valoriza, a obediência que flui de um coração submisso e reverente. A resposta de Samuel a Saul: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, ressalta a primazia da obediência sobre qualquer forma de adoração exterior ou ritual religioso. A verdadeira adoração a Deus manifesta-se em uma vida de obediência e submissão à sua vontade, não apenas em atos de culto externos, por mais esplêndidos que sejam. As consequências da desobediência de Saul foram severas e imediatas. Deus rejeitou Saul como rei sobre Israel, anunciando que o reino seria arrancado de suas mãos e entregue a um sucessor que teria um coração alinhado com os desígnios divinos. Essa decisão divina não apenas marcou o início do fim do reinado de Saul, mas também serviu como um aviso solene aos que sucederiam no trono de Israel. O sucesso e a continuidade de seu governo estavam intrinsecamente atrelados à sua fidelidade e obediência a Deus. A história de Saul é um testemunho pungente do custo da desobediência e da presunção. Ela nos ensina que a obediência a Deus não é uma questão de conveniência ou negociação, mas um imperativo absoluto que exige submissão total e confiança inabalável em sua soberania e bondade. Nos lembra, sobretudo, que as bênçãos divinas estão reservadas não para aqueles que seguem a Deus segundo os seus próprios termos, mas para aqueles que, em humildade e fé, se entregam incondicionalmente à sua vontade. O Espírito de Deus se retira, a solidão do poder. A retirada do Espírito de Deus de Saul não é apenas um evento na cronologia de sua governança, mas um momento de inflexão que transforma profundamente sua jornada de rei a figura trágica. Esta transição não se dá abruptamente, mas como o lento entardecer de um dia que se recusa a admitir a chegada da noite. Saul, uma vez ungido sob a promessa de liderança divina, encontra-se gradualmente envolto na sombra do abandono divino, um espectro que o persegue tanto no trono quanto fora dele. A obsessão de Saul por Davi, o pastor que foi ungido pelo próprio Deus como seu sucessor, é um reflexo palpável de seu desassossego interno. Esta perseguição implacável, mais do que uma questão de ciúme ou rivalidade, é a manifestação externa de um vazio espiritual e da incapacidade de Saul de enfrentar sua própria irrelevância emergente. A ironia de sua caçada é que, enquanto ele procura eliminar a ameaça ao seu reinado, é justamente sua ação que corroiu o que resta de sua autoridade e dignidade. A consulta a uma necromante em Endor, conforme narrado em 1 Samuel capítulo 28, é talvez o ponto mais baixo na espiral descendente de Saul. Em sua busca desesperada por direção, Saul recorre a práticas que ele mesmo havia proibido, um testemunho de sua completa alienação da fonte de verdadeira sabedoria e poder. Este episódio não é apenas uma transgressão contra os mandamentos divinos, mas um símbolo de sua ruptura total com Deus. O fato de Saul buscar conselho no reino dos mortos, quando já não conseguia mais ouvir a voz de Deus, é um reflexo sombrio de seu estado espiritual mortificado. A paranoia de Saul, seu medo constante de traição e sua incapacidade de confiar até mesmo em seus mais leais seguidores são sintomas de uma alma em tumulto. A perda do Espírito de Deus não o deixa apenas fisicamente isolado em sua busca por Davi, mas também espiritualmente isolado, cercado por conselheiros, mas profundamente sozinho em sua angústia. Nesse contexto, Saul se torna uma figura quase que inteiramente consumida pela sombra de sua própria criação. Sua incapacidade de reconhecer sua queda, sua recusa em abdicar do poder e seu apego desesperado à coroa tornam-se o último ato de uma tragédia que ele mesmo protagoniza. Saul, em sua solidão do poder, torna-se um espelho que reflete as profundezas a que uma alma pode afundar quando se afasta da luz divina. A narrativa de Saul, especialmente em seus últimos dias, nos convida a refletir sobre as consequências do afastamento de Deus e sobre a importância de buscar e manter um relacionamento com o divino.
nos lembra que o poder, quando divorciado da sabedoria e da graça divinas, pode se tornar uma prisão, isolando o indivíduo em uma torre de desespero e vazio. É um lembrete sombrio, mas necessário, da necessidade de humildade, obediência e fé constante. O legado de Saul, lições de uma tragédia. O legado de Saul, entrelaçado nas páginas da história bíblica, ressoa através dos séculos como uma cátedra sobre os perigos da desobediência e a imperativa necessidade de alinhar nossa vida à vontade divina. Sua trajetória, marcada por um início promissor que desvanece em meio a escolhas equivocadas e uma teimosa recusa em se submeter à orientação de Deus, oferece uma perspectiva valiosa sobre os pilares fundamentais do verdadeiro serviço e liderança aos olhos do Criador. A ascensão e queda de Saul não são meramente eventos cronológicos na história de Israel. Eles constituem uma narrativa rica em ensinamentos sobre a essência da grandeza espiritual. Através de Saul, aprendemos que a força, o carisma ou mesmo as vitórias terrenas pálidas quando colocadas na balança divina da obediência, humildade e fé genuína. O primeiro rei de Israel, com todas as suas qualidades humanas admiráveis, falhou em reconhecer que a verdadeira liderança emanava não do trono, mas do coração inclinado a escutar e seguir os ditames de Deus. Este espelho histórico, no qual a figura de Saul é cuidadosamente refletida, nos convida a uma introspecção profunda. Questiona-nos sobre a autenticidade de nosso caminhar com Deus, desafiando-nos a considerar se nossas ações e decisões estão em harmonia com seus desígnios. Em um mundo onde o sucesso e o reconhecimento são frequentemente medidos por padrões materiais e conquistas visíveis, a vida de Saul nos lembra da primazia da voz suave e persistente de Deus, que chama cada um de nós a uma obediência que transcende o entendimento humano. A queda de Saul sublinha a realidade de que, independentemente de nossa posição ou poder, somos todos suscetíveis ao erro e à tentação de seguir nossos próprios caminhos. No entanto, mais do que um alerta sobre o perigo da desobediência, a história de Saul é um convite à redenção. Oferece-nos a esperança de que, ao nos voltarmos sinceramente para Deus, buscando sua vontade acima de nossas ambições e desejos, encontraremos não apenas o caminho de volta à sua presença, mas também a verdadeira realização e propósito. Portanto, o legado de Saul, com suas lições de uma tragédia evitável, não é apenas um testemunho de sua falha pessoal, mas um farol que ilumina o caminho para aqueles que desejam evitar seus erros. Ensina-nos a valorizar a humildade diante do sucesso, ser mesmo quando desafiados pela espera, e a depender inteiramente de Deus, reconhecendo que, em sua vontade, encontramos nossa maior glória e realização. Convida-nos, em última análise, a um compromisso renovado com uma vida vivida sob a égide do amor, da graça e da direção divina. Um chamado à reflexão. A saga de Saul, entrelaçada com esperança e desilusão, serve como um farol para todos nós, iluminando o caminho muitas vezes tumultuado que trilhamos em nossa própria existência. Seu legado, embora manchado pela tragédia, não é um mero relato do passado, mas um convite vibrante para a introspecção e a transformação. Ele nos impele a contemplar a essência de nossa jornada espiritual, a reconhecer as armadilhas da presunção e a redescobrir a simplicidade da fé autêntica, ancorada na obediência e na total entrega a Deus. A história de Saul, repleta de altos e baixos, nos desafia a avaliar a fundação sobre a qual construímos nossa vida. Nos pergunta se nossas ações são reflexo de uma confiança profunda na vontade de Deus ou se, pelo contrário, somos movidos por impulsos egoístas e desejos de autoafirmação. Ela nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do sucesso e a ponderar se nossa busca por reconhecimento tem nos afastado da única fonte de autoridade legítima, o nosso Criador. Diante dessas reflexões, faço um apelo à ação, não apenas como um momento de contemplação, mas como um passo decisivo em direção a uma fé vivida na prática. Que este relato de Saul inspire você a buscar uma conexão mais íntima e sincera com Deus, a priorizar a sua vontade em detrimento dos anseios pessoais e a cultivar um coração obediente, disposto a seguir os caminhos do Senhor, mesmo quando estes se mostram desafiadores. Encorajo a levar estas reflexões adiante, compartilhando-as com amigos, familiares e qualquer pessoa em busca de direção.
Que a trajetória de Saul possa servir como um lembrete da importância de nutrir uma relação autêntica com Deus, marcada pela humildade e pela disposição em servir. Por fim, não deixe de acompanhar o canal, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas lições valiosas. Que este seja um momento de renovação espiritual para você e para aqueles ao seu redor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, hoje e sempre, guiando por caminhos de fé, obediência e profunda comunhão com Deus.